Exames de retina são obrigatórios antes da cirurgia de catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e inclusive deixar comentários sobre dúvidas da área da oftalmologia. Será um prazer responder e inclusive, dependendo da pergunta, ela pode até virar um vídeo. Inclusive, no dia de hoje eu vou aproveitar um belo comentário feito por um espectador que está de certa forma até um pouco indignado pelo que eu percebi, porque foi operada a catarata, depois da cirurgia foi visto que tinha problema na retina e inclusive a médica falou que na verdade o paciente já tinha problema na retina antes da cirurgia. Então ele quer saber por que não foi examinada a retina antes da cirurgia de catarata. E esta pergunta não é uma bobagem, na verdade é uma coisa extremamente importante. É claro que sempre vai ser examinada a retina antes da cirurgia de catarata, mas a retina é uma região do olho extremamente complexa, então dependendo da possibilidade em fazer um exame adequado da retina, nem sempre é possível detectar todas as alterações antes de operar catarata. E para entendermos isto melhor, é importante lembrarmos da anatomia do olho. A catarata é a opacificação do cristalino, que é a lente natural que nós temos dentro do olho. Quando o cristalino fica opaco, ele atrapalha a visão do paciente, mas ele também atrapalha a realização dos exames de fundo de olho. Ou seja, da mesma forma como esta opacidade impede o paciente olhar de dentro para fora, vai atrapalhar o médico de olhar de fora para dentro, porque nós precisamos, para examinar a retina que está aqui no fundo do olho, dilatar a pupila e olhar através da pupila, passando por dentro da catarata. Inclusive, há situações de cataratas tão avançadas que nós simplesmente não conseguimos enxergar absolutamente nada na retina. E neste tipo de situação, por exemplo, nós vamos solicitar um exame de ecografia, que vai ser feito com uma sonda de ecografia passada na frente do olho, geralmente de olho fechado, e que vai mostrar de forma bidimensional como está a situação da retina. E de forma bidimensional e também bastante rudimentar, porque com a ecografia nós não conseguimos pegar detalhes, muitas vezes microscópicos, que estão lá atrás atrapalhando. Por exemplo, se o paciente tem uma degeneração macular seca, mesmo que tenha uma área importante de atrofia na mácula, a ecografia não vai mostrar isso. Se o paciente tiver também uma cicatriz de toxoplasmose que pode atrapalhar bastante a visão, com a ecografia também não será possível ver isto. E é claro que existem cataratas moderadas que permitem a visualização da retina, mas com uma imagem não tão nítida. Então nós geralmente temos uma ideia, a retina está colada, o nervo óptico está com a coloração normal, mas pequenos detalhes às vezes não são detectados. Mas de qualquer forma, eu como retinólogo e até como oftalmologista sempre recomendo tentar examinar a retina da melhor forma possível antes de operar a catarata. Então, se nós tivermos transparência suficiente, ou seja, excluindo estes casos onde será necessário realizar uma ecografia para apenas ter uma ideia da situação, se nós conseguirmos realizar, por exemplo, um mapeamento de retina que permite visualizar áreas periféricas da retina, também acho extremamente recomendável fazer um OCT, que é aquele exame da área macular para ver em mais detalhes como está o nosso centro visual. E acho isso muito interessante para evitar situações desagradáveis, que geralmente têm relação com o resultado da cirurgia. Porque como a técnica cirúrgica da catarata melhorou muito nos últimos anos, nós geralmente vamos para a cirurgia com uma expectativa lá em cima, achando que o paciente vai ficar 100% depois da cirurgia. E quando existe um problema, mesmo que seja um problema às vezes pequeno na área macular, a recuperação pode não ser como o esperado. E eu já vi muitos casos, por exemplo, de paciente ter membrana epirretiniana, que é uma peliculazinha que se forma sobre a mácula, ou às vezes até buraco macular, que passou despercebido no exame de fundo de olho. E não estou dizendo aqui que o médico errou ou que não é um bom médico. Não, muitas vezes o exame é difícil, principalmente porque nós temos que lembrar que a catarata atrapalha a visualização da retina. Então, se for possível, mesmo através da catarata, realizar um exame de OCT, eu acho recomendável.
De qualquer forma, não está errado operar a catarata sem fazer um OCT. Se nós olharmos o guideline, que são as orientações da Academia Americana de Oftalmologia, pelo menos até a última que eu havia lido, não considerava obrigatória a realização de OCT antes de todas as cirurgias de catarata, a não ser que o médico estivesse desconfiando de problemas na retina. Ou então outro consenso é quando vai se colocar uma lente bifocal, trifocal, que exige muito da mácula, exige que a mácula esteja muito bem para que a lente funcione. E nesta situação eu acredito que a grande maioria dos oftalmologistas já solicite o OCT, porque não adianta colocar uma lente extremamente cara e sofisticada e acabar depois percebendo que ela não era a melhor lente para o paciente. Porque vocês talvez lembrem, já existe um vídeo meu falando sobre isso, mas pacientes que têm a mácula alterada não devem, a princípio, colocar lentes bifocais ou trifocais durante a cirurgia de catarata. Mas na minha conduta particular, talvez por ser retinólogo e já tenha observado muitos problemas e muitas situações desagradáveis em relação à cirurgia de catarata, que é uma cirurgia que muitas vezes foi bem, mas que não deu o resultado esperado devido a problema na mácula, eu acabo fazendo o exame de OCT e um mapeamento de retina em todos os pacientes que eu vou operar catarata. Afinal de contas, são exames não invasivos, são exames que não fazem mal para o paciente, hoje em dia são relativamente acessíveis e que podem evitar uma grande dor de cabeça, não apenas para o paciente, mas também para o médico, que geralmente fica muito chateado neste tipo de situação. Mas eu vou ressaltar aqui, eu não estou dizendo que está errado fazer uma cirurgia de catarata sem fazer o OCT. Mas, sob o meu ponto de vista, eu acho interessante sempre realizar este exame. Se você tiver mais alguma dúvida sobre catarata, sobre cirurgia de catarata, sobre problemas na retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.